Meu nome é Júnior e eu gostaria de saber por que o governo quer fazer uma reforma trabalhista. A razão da reforma trabalhista que é justamente para solucionar, para pacificar conflitos, né, no modo geral, e também resolver várias questões aí que representa assim um incômodo na relação de trabalho, né? Então são questões assim que sempre são tormentosas nessa relação de trabalho. Sem contar também que, embora alguns digam que a CLT ela vem sofrendo reformas ao longo dos anos, a gente não pode deixar de considerar que é um conjunto de normas aí de 1943 e que todas as outras normas que foram sendo editadas, elas sempre tomaram por base a ideia principiológica da CLT, né? Então, a reforma trabalhista de hoje, ela vem observando o cenário econômico de hoje, observando a evolução das relações de trabalho. E é isso que precisava. É por isso, então, que o governo defende essa reforma trabalhista. Não como alguns falam que seria para subtrair, para suprimir direitos, mas pelo contrário, é para possibilitar uma aproximação entre capital e trabalho. Meu nome é Val Messi e eu quero saber o que muda na jornada dos trabalhadores com a nova reforma trabalhista. Muda para melhor, primeiramente falando, né? Vai possibilitar que o empregado e empregador discutam a melhor jornada que atenda ao interesse de ambos, né? A gente fala, nós operadores do direito aprendemos na faculdade que é impossível o legislador prever todas as situações, todas as jornadas, falando em relação de trabalho, né? E colocar isso na lei, digamos assim. Então, com a reforma trabalhista, as partes terão muito mais liberdade para negociar, para convencionar os horários, os intervalos, de uma forma que vai beneficiar a ambos. Meu nome é Adenir, eu queria saber o que acontece com as férias. O que muda hoje ela pode ser gozada agora em 3 períodos. Anteriormente era em 2, hoje ela pode ser gozada em 3, sendo que um desses períodos tem que ser aí de no mínimo 14 dias corridos. Uma outra alteração que é interessante é com relação ao início das férias. Ela não pode começar 2 dias antes do repouso semanal remunerado e nem 2 dias antes de um feriado. Então são as alterações mais significativas com relação às férias. Meu nome é Fernando, eu gostaria de saber como é que ficam os contratos de trabalho. Os contratos de trabalho, eles permanecem como estão, né? Então, a partir da vigência da lei, as normas de direito material, que assim a gente chama, aí elas passarão a valer. Por exemplo, hoje, o que vale para fins de férias e jornada é o que está na CLT de hoje. Quando passar a vigorar a reforma trabalhista ou a nova CLT, como alguns dizem, aí essas normas novas passarão a contemplar os contratos. Como assim? Então, na vigência da nova lei, eu vou poder então gozar das férias de acordo com o que manda o novo texto. Mas por enquanto os contratos ficam da forma como estão. A partir do momento da vigência da norma, aí poderão sofrer essas alterações. Meu nome é Werlen e eu queria saber como ficou o FGTS. O FGTS continua sendo devido, né? Então o empregador continua tendo a obrigação de recolher o FGTS na conta vinculada do empregado. O que muda hoje é assim, é muito comum nós ouvirmos aí aquelas situações onde o empregado quer fazer um acerto com o empregador. E o empregador às vezes não quer fazer, primeiro porque hoje não é legal, e segundo porque ele tem que depositar 40%, né, sobre a totalidade dos depósitos de FGTS na conta do empregado. Então hoje o que muda? Se, após a reforma trabalhista, se as partes quiserem então esse rompimento do contrato de forma amigável, o empregador depositará 20% e não mais 40%, vai depositar 20%, sobre a totalidade dos depósitos da FGTS na conta vinculada do empregado, porém ele não terá direito ao seguro-desemprego, se tratando de um pedido de demissão ou nessa forma desse acordo de rompimento consensual do contrato.